Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Sou Nilceia Parisi, faço parte da equipe de jornalistas voluntários da APMT. Hoje, no quadro Gente que Faz, converso com Carol Carone, coordenadora da Secretaria de Missões da Igreja Presbiteriana da Freguesia, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Carol. Olá, Nilceia, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você está enriquecendo o Missionando. Obrigada. Carol, a revista Alcance, que é um veículo de comunicação da APMT, publicou Missionários Braços Estendidos da Igreja, de sua autoria. E gostamos muito do que lemos, por isso queremos conversar com você, que você compartilhe conosco sobre essa sua experiência na Secretaria de Missões. Você inicia dizendo que a Secretaria de Missões na Igreja Presbiteriana da Freguesia foi formada há uns 15 anos, é isso? A nossa igreja completou 24 anos agora em fevereiro. 24. E exatamente isso, a gente está com 15 anos de secretaria, numa igreja, digamos, nova, né, de 24 aninhos, e é um ministério que tem crescido bastante. Eu estou na igreja junto com meu esposo há 11 anos, eu não sou do Rio, eu sou paulista, então eu não peguei o comecinho da secretaria, mas a gente teve bastante pessoas ali que fizeram esse ministério, e aí desde que a gente está na igreja, a gente faz parte da Secretaria de Missões. Então faz 11 anos que a gente está na secretaria. O que faz a Secretaria de Missões numa igreja? Qual é a função, a importância dela, e aí particularmente na Igreja Presbiteriana da Freguesia? Muitas vezes a gente pensa, né, que a secretaria é apenas para dar suporte financeiro, né? Mas é muito além disso. A gente consegue entender que hoje a nossa Secretaria de Missões e qualquer outra secretaria, ela tem que ter um cuidado missionário, principalmente, à base de oração e de relacionamento com os parceiros missionários, porque a gente não ajuda ninguém, a gente é um parceiro, né? A Mônica Mesquita, a missionária Mônica Mesquita da PMT, ela sempre fala isso. Nós somos parceiros. Então, a gente precisa de relacionamento, saber como eles estão, saber as suas necessidades, saber pedidos de oração, as suas alegrias, e sempre estar orando por eles. É o nosso principal papel. O financeiro é uma consequência de tudo isso. Ela fala isso mesmo, né? Que não é uma coisa de, eu estou ajudando o missionário, né? Nós somos parceiros. É o povo de Deus junto, cada um no seu espaço, no lugar onde o próprio Deus nos leva, e um vai abençoando o outro, inclusive financeiramente. É isso, não é, Carol? Isso, exatamente, exatamente. Nós ficamos, né? Nós não vamos. Então, Deus levanta aqueles que estão indo aos campos transculturais, dentro ou fora do Brasil, e nós, igreja local, temos que segurar essas cordas, e muitas vezes a gente esquece disso. Nós fazemos parte dessa missão, né? Eles são os nossos braços em algum local onde a gente não pode estar indo. Então, a gente segura essas cordas de forma precisa, debaixo de oração, como eu já falei, debaixo de relacionamento principalmente. O relacionamento é a chave de qualquer cristão, né? Tanto de uma igreja local, quanto a gente missões, pastoreio e tudo mais. E aí você também menciona nessa sua matéria na revista Alcance sobre o propósito da Igreja Presbiteriana da Freguesia, no Rio de Janeiro, de que até vocês chegarem no ano de 2025 e terem, colaborarem, estarem em missões nos 5 continentes. Só que o Senhor lhes deu essa graça de, antes disso, alcançarem esse propósito. Então, quantos missionários vocês participam da vida deles, da obra do Senhor através da vida deles? Em que países vocês estão caminhando juntos? Hoje a gente está em
na verdade, em 4 continentes, porque teve uma mudança de campo. Nós temos 8 parceiros missionários, nós temos um parceiro em Roraima, nós temos uma missionária de base da PMT, porque isso é muito importante, sem a base os missionários não conseguem trabalhar. Nós temos um missionário na Alemanha, nós temos um missionário no Chile, nós temos um missionário no Oriente Médio e 2 missionários na Ásia de países de perseguição. Então, eu não posso citar os nomes dos locais. Certo. E aí, quando você menciona cada um deles, a participação da igreja é enviando a oferta missionária, vocês enviam dinheiro para eles, vocês participam das campanhas que eles fazem nos seus locais de trabalho. Como é que é a participação efetiva da igreja através aí da Secretaria de Missões, Carol? Todo segundo domingo do mês a gente tem um momento missionário, antes do culto, onde a gente tem vídeos informando as últimas notícias de algum desses campos. A gente também tem, a nossa Secretaria de Missões tem o amigo de ligação, que a gente fala. Cada membro da Secretaria de Missões, ele tem um missionário na qual ele tem essa proximidade maior. E nós trabalhamos com as sociedades internas, levando essas parcerias para eles estarem orando, sabendo como é. Os adolescentes fazem o DDM, que é um momento de bate-papo missionário com os nossos parceiros. Durante o ano, a SAF também chama algumas das nossas missionárias para estarem falando, então a gente tem uma ligação muito forte. A mocidade é a mesma coisa, então a gente envolve as sociedades internas junto com a Secretaria de Missões da igreja. E aí, quando você diz que chama, procura inclusive trazer presencialmente ou sempre acontece online? Porque agora a gente também está nesse recurso, né? A gente sempre diz que depois da Covid-19 nós aprendemos a nos movimentar pelas redes sociais. Então, como é que acontece esse contato? Você mencionou adolescentes, as crianças, eles têm esse contato presencial com o missionário, com a missionária, ou é sempre assim no online? Como é que acontece, Carol? Quando os parceiros nossos estão no Brasil, normalmente a gente consegue trazê-los. Essa semana passada nós tivemos a nossa missionária da Alemanha conosco, participando do nosso culto, programação da SAF, estando ali conosco. Sempre que eles estão no Brasil, a gente traz eles para estar com a igreja. E se eles não podem estar, a gente faz de forma online, como já aconteceu, tanto com a mocidade quanto com a UPA, missionários nossos que estão em campos diversos que não conseguem estar aqui. Desses 8 parceiros nossos, a nossa igreja só não conhece um parceiro que é o do Oriente Médio. Todos os outros já tiveram na igreja 1 ou 2 vezes ou até mais. E vocês realizam conferências missionárias, encontros que desafiam a igreja para que estejam todas as sociedades juntas? A gente tem a nossa Jornada às Nações e a nossa Feijoada Missionária. Nós estamos na 7ª edição das duas. A nossa feijoada, a gente chega a vender em média 250 feijoadas, 200 feijoadas. Delícia. Cada ano aumenta mais. E a nossa jornada, a gente pega países da PMT. Nessa 7ª edição, a gente já teve em torno de 40 projetos apadrinhados em diversos países. A gente entra em contato. São barraquinhas, né? Uma feira das nações, mas a gente chama de jornada. Cada sociedade fica com um país, vai descobrir mais sobre o país, sobre aquele campo missionário, contato com aquele missionário. Então, tudo que é arrecadado na feijoada e na jornada vai diretamente para os projetos apadrinhados na jornada missionária. Legal. Então, assim, tem esse apoio à APMT, né? Através aí dos seus missionários, através, no caso, das feijoadas, dos almoços, das formas como vocês vão se organizando para levantar recursos e aí envia. E como é que é esse processo? Tudo passa pela APMT, Carol? Sim, tudo passa pela APMT. A gente pega aquele quadro, né, Nilceia, e vai vendo quais são os projetos, entra no site, vai lendo, vai orando, pedindo para Deus discernimento qual é aquele parceiro que a gente vai pegar. Porque uma coisa legal também na nossa igreja é que as parcerias dos 8 parceiros missionários, elas são fixas mensalmente. Esses projetos que a gente faz, essas programações, são parceiros extras, né? São coisas extras que a gente faz
mas não impede da gente estar conhecendo outros, né, projetos, que é isso que é legal na igreja local. A gente ter os fixos, mas conhecer outros projetos, estarem orando por outros projetos e ajudar de uma outra forma, né? Então a gente faz com que a PMT seja muito envolvida dentro da igreja, a PMT seja bem conhecida dentro da igreja. A gente já trouxe o reverendo Agripino, a gente já trouxe o reverendo Cornélio, então a gente sempre está tentando trazer uma vez por ano algum missionário da PMT para que a igreja esteja envolvida com isso. Carol, eu anotei aqui algumas coisas dessa sua matéria na revista Alcance, por isso que eu perguntei sobre conferência missionária, porque tem um momento lá que você diz sobre o pesque e ore. Como é que isso acontece? A gente pega aquele calendário, aquele carômetro da PMT, recorta e põe nos Tá. envelopinhos. E a gente faz uma pescaria numa piscininha mesmo, com os peixinhos, e a gente vai pescando os missionários, cada família. E na própria matéria eu falo que teve um menino que pescou 7 vezes. E a gente falou, por que você está pescando? Por que... Ele falou, tia, tem 7 dias da semana, eu posso orar por cada um dia da semana. E aí a gente para e pensa, né? Uma simples criança dando uma lição de vida pra gente, né? A gente não precisa pegar uma família, a gente pode pegar muito mais, né? Nós temos mais de 200 famílias missionárias. E é como eu já falei, a oração ela move, né? A gente tem vários relatos de missionários que pedem oração e que, através das orações das igrejas, a gente vê a mudança, né? De um campo, de uma pessoa que se converte. Então, assim, a oração move montanhas literalmente, né? E aí, esse valor, né, das crianças, né, serem despertados para orar, para se envolverem com missões. É gostoso quando o missionário pode vir, né, pessoalmente, presencialmente à igreja e conhecer as crianças poderem ouvir as histórias, as experiências desse missionário, dessa missionária, ou quando está num país, né, já está mais distante. Eu acredito que vocês também, como você colocou, antes do culto, momento de vídeos, né? Eu estava pensando, por que não durante o culto? Como é que é essa estratégia, Carol? A gente tem um espaço mais aberto, como eu disse, a gente tem 2 parceiros de contextos de perseguição, na verdade são 3, né? Do Oriente Médio também Tá. a gente não pode passar muita informação. Como o nosso culto é transmitido, a gente faz esse momento antes do culto para que a gente consiga passar as informações para a igreja, mostrar as fotos, o rosto do missionário, né? Que isso é muito importante. E isso que Sim. você contou das crianças, Nilce, a gente teve um depoimento de uma oração muito interessante. A gente estava apresentando um campo em Guiné-Bissau, que não tinha janelas, não tinha portas, né? E aí uma menininha levantou a mão e falou assim, podemos orar? A gente falou, Hum, pode. E a oração hum. dela foi a seguinte, Senhor, que o Senhor coloque portas e janelas, coloque ar-condicionado, que tenha um shopping center perto para as crianças poderem ter roupa e um supermercado para nunca faltar alimentação. E Ai, nós ó, choramos, porque é uma ó, oração sincera de uma criança sim, que, vendo uma sim, foto, queria que aquelas crianças tivessem a mesma oportunidade que ela tem. Então, que assim, lindo, a gente precisa aprender a orar como as crianças, né? De forma legal, sincera, de que Deus perfeito, supra aquela necessidade. Então, assim, era só um depoimento que você foi falando, eu fui lembrando disso, que a gente fez legal. esse trabalho e foi muito gratificante poder vê-los orar fervorosamente para que aquela igreja tivesse portas e janelas da forma que eles imaginaram, mas que fosse de uma forma É. bonita para aquelas crianças que ali estavam naquele campo de Guiné-Bissau. E não é, quando o senhor diz, né, para sermos como as crianças, né, ter essa lucidez, né, porque é até isso, né, olhou a foto e ficou observando, nossa, não tem janela, não tem ventilação, olha no pequenininho, né, no mundinho da criança, se a gente pode dizer assim, né, nessa limitação ainda de conhecimento, de ver, porque ela, acho que ela pensou assim, nossa, já pensou se eu estivesse nesse lugar que não tem janela, deve ser quente, né, ventilação, enfim, os olhinhos dela e falou assim, não, eu vou pedir para que Deus dê a eles o lugar como Ele tem dado a nós. E tem que ser essa a nossa oração, né, Carol? De Sim. que o Senhor dê essa
providencie, né, supra na parte de alimentação, de moradia, de roupas, de brinquedos, de medicamentos, não é? Então, nessa distância, eu creio que é dessa forma que vocês podem enviar a parte financeira para que onde o missionário esteja, ele possa comprar. E se é dentro do Brasil, vocês têm o hábito de mandar, de enviar literalmente o material ou sempre é no recurso financeiro para que eles na região providenciem, Carol? A gente já enviou, a gente tem um missionário em Roraima que ele estava com tênis furado. E a gente prometeu, como secretaria, que nenhum missionário nosso mais passaria por isso. Pode parecer uma bobeira para nós, mas a gente prometeu que isso nunca mais ia acontecer. Então, a gente manda presente de aniversário para os filhos dos nossos missionários, mesmo no Brasil ou fora. A gente tenta suprir essas necessidades dessa forma. Então, no Brasil, a gente já enviou recursos, tanto financeiro como já mandamos bíblias e outras coisas, não só para os parceiros, como eu te falei, para outros missionários que aparecem, também a gente consegue, de alguma forma, estar contribuindo. Nesses 15 anos, eu creio que a gente já ajudou mais de 100 projetos diversificados entre o Brasil e lá fora. Sim, sim. E eu posso te falar que a gente é muito grato ao Conselho da Igreja pela confiança que tem na Secretaria da gente poder trabalhar dessa forma. Graças a Deus. E eu anotei aqui que você menciona uma sala de oração. Na igreja vocês têm uma sala de oração, vocês têm um espaço específico que é onde passa os vídeos? É aquele lugar? Não, a gente faz aos sábados, a cada 3 meses, junta os irmãos da igreja que querem, a gente faz momentos de oração mesmo, a gente faz um café da manhã e gasta um tempo em oração. E a secretaria, uma vez por mês, se reúne de forma online e ora pelos parceiros de forma mais efetiva, com os pedidos mais específicos, usando nomes, uma coisa mais íntima, digamos assim, dos nossos parceiros mesmo. Mais particular, né? Exatamente. Eu fiquei pensando aqui, você já mencionou algumas experiências tão ricas, tão preciosas e particularmente envolvendo as crianças. Você tem alguma história, um fato que marcou o seu coração, o coração da igreja, no que diz respeito à implantação de uma igreja, fruto do dinheirinho que vocês têm podido enviar? Porque muitas vezes o missionário vai e ele começa pequeno, né, num lugar que ainda não aconteceu a igreja. Você tem alguma experiência que você lembra de alguma história efetivamente de fruto de tudo isso que vocês têm feito, Carol? Sim, a gente tem uma parceria com o missionário Amós e a Mariana no Chile, né? Eles estão implantando a Igreja Pródigo, na verdade a igreja já foi emancipada, e a construção do templo é um templo muito antigo, que estava totalmente deteriorado, e a gente pôde ajudar na reconstrução desse templo. Hoje é uma igreja viva, com membros para um país secular, né? Como está, eu e meu esposo, nós estivemos lá em 2017, conhecendo esse campo missionário, e hoje ver como essa igreja está é muito gratificante. Então, não só a igreja, como alguns membros individuais doaram janelas, portas, aparelhagem de som. Então, a gente vendo esse pequenininho gesto, a gente vê como a igreja está hoje, a gente é muito grato a isso. Que delícia! E você foi, né? Legal isso, né? Do presencial, você esteve lá. Já é uma riqueza, um privilégio podermos contribuir, investir mesmo no reino de Deus através da vida dos missionários, homens e mulheres que se dispuseram, foram chamados e obedeceram, e a APMT tem sido esse canal, né? Tem sido esse instrumento de Deus para enviá-los. E a igreja brasileira, dessa forma tão bonita, tão responsável, em particular a Igreja Presbiteriana da Freguesia, no Rio de Janeiro, é um dos bairros. Freguesia é um bairro no Rio de Janeiro, é isso, né, Carol? Isso, fica dentro de Jacarepaguá, a nossa igreja. Tem vários subbairros, a Igreja da Freguesia é um desses subbairros. Que bênção. Bom, o nosso tempinho está acabando e eu quero muito que você falou tantas coisas tão bonitas, tão
que aqueceram o meu coração. Quero que você saiba disso, viu? Vamos fechar aqui você falando aí, estimulando quem nos ouvir, as igrejas que tiverem acesso ao Missionando. O que é que você diz, o que é que você orienta, que você até desafia a liderança da igreja, né? Porque a gente pensa nos presbíteros, nos diáconos, nas sociedades internas, se não existe um trabalho, uma secretaria missionária, um conselho missionário, que passe a existir e de que forma eles podem iniciar esse trabalho, Carol? Acho que o primeiro passo é a oração. Pedir para o Senhor discernimento para formar um conselho missionário, uma secretaria de missões. Segundo passo é ir atrás das nossas agências, principalmente a APMT, descobrir quem são esses missionários, as suas necessidades, saber o que eles precisam. Pode ser um simples lápis, pode ser uma doação para um medicamento, pode ser apenas um abraço. Muitas vezes uma palavra de ânimo, eles precisam muito mais do que o dinheiro. O dinheiro é muito importante. Mas muitas vezes o cuidado com esse missionário faz uma diferença tremenda na vida deles. E a gente aprendeu muito isso como Secretaria de Missões da Freguesia. E uma das coisas mais importantes, a gente não abraça um campo missionário, a gente abraça uma família missionária. Então, se aquela família ou tem uma reentrada no Brasil ou muda de campo, não abandone esse missionário. Não abandone esse missionário. A gente abraça famílias. Assim como somos cristãos dentro das nossas igrejas, eles são as extensões da nossa igreja nos locais onde Deus está os enviando. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Temos muitos missionários que estão de formas mudando de campo, e muitas vezes as igrejas esquecem deles ou reentram no Brasil e as igrejas esquecem. Então, assim, que Deus nos use como igreja brasileira para que o amor dele, através da igreja local, possa ser transmitido para esses missionários e encorajá-los a falar a mais do amor de Deus no mundo e no local onde eles estão. Amém. Muito obrigada, Carol, por reservar esse tempo para conversar conosco, compartilhar experiências tão ricas, tão preciosas, nos desafiar a permanecer no caminho, servindo ao Senhor. Muito obrigada, que Deus continue a abençoar o seu coração, o coração do seu esposo, que o seu pequenininho cresça no caminho, né? O Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor por onde vocês andarem. Muito obrigada, viu, Niceia, por esse tempo. Eu que agradeço. E a gente fecha aqui dizendo que tivemos o privilégio de receber, de ouvir o compartilhar de Carol Carone, que é coordenadora da Secretaria de Missões da Igreja Presbiteriana da Freguesia, no Rio de Janeiro. Recebemos aqui no Missionando, em Gente que Faz, disponível nas principais plataformas de áudio e também através do site apmt.org.br/podcast. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Kleber Macedo, produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Vanessa Espinhosa.